Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Diário Espiritual. Quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a sua presença aí do outro lado. E com certeza desejo que esse programa possa fazer a diferença no seu dia. Hoje, na Palavra de Deus, nós vamos perceber que os discípulos ficaram contentes de serem considerados, assim, motivo de injúrias por causa do nome de Jesus. Mas antes de nós meditarmos a Palavra de Deus, vamos conhecer a vida de mais uma pessoa que viveu a Palavra de Deus, que se consagrou e viveu o Evangelho de maneira prática na sua vida. Vamos conhecer a vida de Santo Hermenegildo. Santo Hermenegildo, pai de família e cristão católico. Santo Hermenegildo era filho de um rei cristão ariano, ou seja, que acreditava em Jesus Cristo como verdadeiro homem, mas não como verdadeiro Deus. Por graça de Deus, através de sua esposa, Hermenegildo pôde tornar-se um autêntico cristão. Seu pai, chamado Leovigildo, era impiedoso, conquistador de nações e exterminador de inimigos. Não o acolheu, porque não aceitava o arianismo. Então o ameaçou e o combateu em guerra. Desprezando o perdão de seu filho, o rei mandou prendê-lo e o entregou aos algozes. O pai mandou decepar a cabeça de Hermenegildo. Entretanto, o crime acabou por enchê-lo de profundo arrependimento, revendo suas posições anos mais tarde. Converteu-se também e alcançou a Igreja da Espanha, encontrando a paz. Em 1586, o Papa Sisto V declarou a festa de São Hermenegildo para o dia do seu martírio e o indicou como padroeiro da Espanha. Santo Hermenegildo, rogai por nós. Fazer um breve comentário à biografia de Santo Hermenegildo. Olha como realmente Deus age na vida das pessoas. Ele que era de família ariana. O que significa esse termo, ser ariano? A heresia ariana era de que professava que Jesus Cristo era plenamente homem e não plenamente Deus. Para nós católicos, nós acreditamos que Jesus foi plenamente homem e também plenamente Deus. Por isso que realmente essa postura, essa mentalidade realmente se tornou uma heresia porque só professava a humanidade de Jesus, não também e negava a sua divindade. Nós percebemos que ele era de família católica, mas um fato realmente trágico na sua vida, na vida de sua família, que realmente veio assim ser um motivo de conversão para estar mais próximo de Jesus na vida desse nosso irmão. Ele então mandou matar o seu próprio filho e isso com certeza mexeu com o coração de Hermenegildo e ele então começou a ficar perturbado, mas Deus lhe concedeu a graça de estar cada vez mais próximo de Jesus. E aí, fazendo esse processo de conversão, ele muda completamente de vida e começa a viver uma vida cada vez mais de Deus. Ou seja, meu irmão, minha irmã, a gente precisa perceber, não é porque eu sou batizado, porque eu estou dentro da igreja, que realmente nada de ruim vai acontecer. Se eu deixar que o inimigo entre na minha vida, se eu deixar que as tentações prevaleçam na minha vida, o que vai acontecer? Mesmo sendo pessoa batizada, que vive a graça de Deus, o que acontece? Muitas vezes a gente vai fazer aquilo que não agrada a Deus, como na vida desse nosso irmão, que tirou a vida do seu próprio filho, mas Deus foi tão generoso que o resgatou, que conseguiu fazer com que ele se arrependesse do seu pecado e ele mudou completamente de vida. Que também nós possamos sempre nos sentir resgatados por Deus para, assim, perdoados pelo Senhor, continuar a nossa caminhada na vida de igreja, consagrando cada vez mais a nossa vida, os nossos bens ao Senhor. Vamos agora, no nosso programa, meditar a palavra de Deus. Essa palavra que com certeza ajudou Santo Hermenegildo converter-se para Deus. Que também nos ajude a converter a cada um de nós o nosso coração, a nossa vida ao Senhor. Meditemos o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades.
uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus disse: isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão? Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu-os que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez a mesma coisa com os peixes. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos homens que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos agora meditar a palavra de Deus. Essa passagem tão bonita que nós acabamos de ouvir do Evangelho de São João. Jesus multiplicando os pães. Jesus, então, percebendo que tinha uma grande multidão naquele desejo de ouvir a sua palavra, aquilo que ele tinha a dizer, aquilo que ele tinha a revelar do mais profundo do seu coração, com certeza Jesus ali sentiu uma grande alegria, porque tinha muitas pessoas indo atrás dele. E Jesus, então, depois das suas falas, das suas pregações, viu que aquelas pessoas estavam começando a passar fome e necessidade. Então ele se dirige aos seus discípulos e pergunta: como é que nós vamos alimentar tanta gente? Mas ele sabia o que ele ia fazer, mas ele fez aquilo só para pôr à prova os seus discípulos. Filipe então diz: nem 200 moedas seria suficiente para alimentar tanta gente. André apresenta um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus então pega esses pães, ergue para o céu, faz a sua prece, faz ação de graças a Deus e pede para que os discípulos comecem a distribuir para a multidão. E eles fazem e começam a distribuir. E o que acontece? Todos ficam alimentados e ainda sobram alguns cestos daquilo que foi servido para eles. E aí nós precisamos perceber qual é a mensagem que o texto quer transmitir a cada um de nós. A diferença, a discrepância entre o que a multidão pensava e o que Jesus de fato estava fazendo. O que a multidão notou que Jesus Cristo era o Messias, o escolhido, não porque ele estava anunciando algo bom, realmente que ia mudar a vida deles, mas sim, eles diziam que Jesus era verdadeiramente o profeta, porque ele fazia os pães, ou seja, acontecia milagres com muita facilidade. Ou seja, as pessoas pensavam que Jesus veio apenas para resolver os problemas, de maneira mágica, de maneira instantânea. Então era muito fácil ter um Deus assim, ter uma pessoa, um governante que fazia dessa maneira. Eu estou com um problema, eu vou diante de Jesus, converso com ele e ele resolve meu problema de maneira mágica, de maneira muito fácil e não tenho que me comprometer.
Esta era a mentalidade daquela grande multidão e queriam levá-lo para fazer rei já, porque ele resolveria todos os problemas de maneira imediata. Com esse gesto de Jesus, com a multiplicação dos pães, então a mentalidade de Jesus, o que Jesus queria ensinar, que todo aquele que vive a vontade de Deus tem o coração, tem no seu coração, no seu DNA, esse desejo de partilhar os bens. Jesus, então, vendo a fome daquele povo, ele poderia totalmente se fazer insensível. Mas o que ele fez? Ele pegou, multiplicou os pães e começou a saciar. Jesus praticou o dom da partilha. Isso que ele queria ensinar para os seus discípulos e para aquela grande multidão. E com certeza ele quer ensinar para mim e para você que acabamos de ouvir essa palavra nesta manhã de sexta-feira. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você que é filho de Deus, você que recebeu o batismo, não procure Deus como a multidão do evangelho de hoje estava procurando. Ah, eu vou procurar Deus na igreja, nas novenas, nas orações, porque Ele vai resolver de maneira mágica os meus problemas. Eu estou com uma dorzinha, eu vou rezar e vai desaparecer. Estou com dificuldade, de maneira instantânea, tudo vai desaparecer. Eu não posso sofrer. Mas Jesus quer nos ensinar algo diferente. Quando Jesus partilha o pão, Ele quer que cada um de nós sejamos solidários com os nossos irmãos e irmãs, que nós possamos tirar essa lição da palavra de Deus hoje, de sermos cada vez mais solidários, não querer guardar tudo para nós, sermos pessoas egoístas, pessoas que não partilham os dons que Deus dá a cada um de nós, mas que nós, vendo os nossos irmãos necessitados de uma ajuda, de uma mão estendida, que nós possamos perder um pouco de tempo, perder um pouco de nós, para morrer um pouco a cada dia, para dar vida aos irmãos. Este é o grande ensinamento do Evangelho de hoje, nesse dia. Por isso, que nós possamos, com a graça de Deus, praticar esse ensinamento na vida cotidiana de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, irmão e irmã, vamos rezar a oração de consagração à padroeira das causas impossíveis, Santa Rita. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Sábado, às 18 horas, Santa Missa na Capela Bom Jesus. Às 19h30, Santa Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida. No domingo, às 7 horas da manhã e às 19 horas, Santa Missa na Matriz. Nos dias 23 e 24 de junho, peregrinação à Trindade. Maiores informações na Secretaria Paroquial. Terminamos de fazer essa oração, vamos agora passar para a oração de bênção da água. Essa água que você já preparou aí na sua casa. Então reze com muita fé, acompanhe com muita devoção esta oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados.
e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final de mais um programa e também de uma semana. Queremos agradecer a sua audiência, a sua paciência conosco nesse nosso momento de oração. E espero que você tenha aprendido muitas coisas durante esse programa, durante toda essa semana, que você continue a evangelizar também, a partilhar. Aquilo que você aprende, não guarde só para você, mas partilhe esse conhecimento com a sua vizinha, com os membros da sua família, na comunidade, que também você possa partilhar, falar desse programa, você que nos acompanha pelas redes sociais, então que você anuncie, compartilhe, para que mais pessoas também possam fazer a experiência dessa evangelização em suas vidas. Então vamos dar a bênção a cada um de vocês que nos assistem nesse momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha um bom resto de tarde, um bom final de semana e até segunda-feira com mais um programa diário espiritual.